Acho que o pessoal muita gente já entrou, já estamos com 21 pessoas, né? Com 21 participantes. Então, sejam muito bem-vindos, mais uma live da SPDF. Eu tenho o prazer hoje de trazer um tema super importante para as famílias, principalmente as famílias que estão recebendo os seus primeiros bebês em casa e possuem muitas dúvidas, não sabem como direcionar, não sabem como vai acontecer. Então, a gente tem a honra hoje de ter a doutora Karine Muniz. Ela é neonatologista e é coordenadora do programa de reanimação neonatal da SPDF. A gente vai discutir, né? Ela vai fazer uma apresentação. Vocês podem ficar muito à vontade, podem encaminhar as dúvidas de vocês pelo bate-papo e eu vou moderando, né? À medida que essas dúvidas forem surgindo e a gente vai interrompendo a apresentação. Combinado assim? Seja bem-vinda, Karine. Obrigada, Natália. Boa noite para todos. Agradecer, né, a oportunidade, esse espaço da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, que eu acho muito, muito oportuno, inclusive porque eu imagino que uma coisa que tem acontecido é que muitos dos casais, muitos das gestantes que antes tinha mais facilidade de visitar o hospital, de ter uma vivência antes do parto, hoje em dia, com todas as restrições, não está tendo essa oportunidade e acaba também tendo uma série de dúvidas, né, que quer, de alguma forma, esclarecer. A minha proposta hoje aqui é de tentar ser mais uma apresentação, assim, expondo o que acontece ali dentro do hospital, né, um pouco para preparar, né, vocês que estão aí já contando os dias, já fazendo o planejamento desse momento tão esperado. Então, tentar passar um pouco do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que vai ser ali o, digamos, protocolo, a rotina dentro da maternidade, ali do momento em que chega para a internação até o momento tão esperado da alta, para ir para casa com o seu bebê, né? E aí a gente poder conversar sobre as dúvidas, sobre o que é realmente ali, o que é feito, o que é necessário, para ter desde o parto seguro até ali o acompanhamento do nascimento, o acompanhamento dos primeiros dias do bebê e a alta, tá? Eu vou começar aqui a compartilhar, tá certo? Vamos lá. Aí, como eu disse, gente, eu vou tentar não ser técnica, tá certo? Vou tentar expor mais ou menos assim um passo a passo do que vocês vão ter ali em termos de atendimento, em termos de expectativa dos cuidados, né, da gestante e depois do bebê a partir do nascimento, tá? O meu foco é lógico, né? No recém-nascido, né? Então vai ser uma visão do pediatra mesmo. E aí, à medida que a gente for conversando, vocês podem ir deixando as dúvidas, tá certo? Então, como a gente já colocou aí, vamos tentar fazer um acompanhamento da sala de parto, dentro aí dos cuidados depois, na enfermaria e a alta do recém-nascido, tá? Então, eu imagino que esse é o grande momento, né? Então, você está aí gestante, está fazendo todo o acompanhamento do Pai Natal, esse é o momento esperado, né? Então, vai ser o momento em que vocês vão realmente se dirigir para a maternidade, né? E vão começar todo esse processo para depois voltar com o recém-nascido, o bebê, que vocês estão aguardando aí, né? Bastante ansiosos, né? É lógico que antes disso vocês já estão fazendo o Pai Natal, então uma série de dúvidas em relação à gestação já estão sendo tiradas, e o ideal é que, principalmente, dependendo da idade gestacional que você já está, é que você já esteja preparado. Então, assim, você está fazendo o acompanhamento pré-natal, então tem uma data provável do parto, mas é lógico que acontecem imprevistos, então
você já precisa organizar o que você vai levar para a maternidade, você já precisa conversar com o seu obstetra, qual vai ser a maternidade de referência, tá? Dependendo ali da idade gestacional, né, de quanto já está avançada a gestação, você já deve ter recebido orientações a respeito, né, de sinais de trabalho de parto, já deve ter planejado o parto com seu obstetra. Então, aí já são várias questões, né, que você já está tratando antes mesmo do momento realmente do nascimento, tá? Então, é bom já estar preparado, né, conversar com a família também, provavelmente vocês já estão preparando a casa para receber esse bebê, e está pronto ali com a bolsa, então vocês vão precisar, né, de ter algumas coisas lá dentro do hospital, né, as roupas, tanto sua, da gestante quanto do bebê, artigos pessoais. A maioria dos hospitais já vai dar os utensílios, né, o material mesmo para cuidar do bebê, né, em relação a fraldas, a material de higiene, isso é fornecido no hospital, e outras coisas que você, né, já deve ter feito seu enxoval. Mas o principal é isso, já ter tudo pronto, né, para caso aconteça algum imprevisto, imediatamente já poder se dirigir, tá? E no caso, sempre lembrar também que, além da mala, né, da bolsa ali com seus utensílios, os documentos, né, uma outra bolsa separada com os documentos que você usa, e principalmente, né, que é uma coisa que às vezes no meio ali da correria acaba, né, ficando para trás, é o cartão da gestante e os exames do pré-natal, tá? Principalmente se você tiver alguma alteração de exame, alguma coisa relevante para apresentar lá na hora do parto. Então, é importante estar tudo juntinho ali e bem na mão para poder chegar com tudo lá no hospital, tá? Se você, no caso, por algum motivo, você já tem tudo planejado, não entrou em trabalho de parto, já programou com o obstetra o momento de internar, melhor ainda. Então, você já tem até, né, uma facilidade já de ir com tudo pronto. Mas lembre-se, né, para vocês que ainda estão aí numa fase anterior, né, da gestação, de preparar com antecedência para não ser pego de surpresa, tá? E aí, justamente, o que vai acontecer? Você vai dar entrada no hospital, no caso, basicamente, você pode estar dando entrada para um parto normal, né, porque você entrou em trabalho de parto, ou você pode estar dando entrada para um parto cesárea, seja lá pela indicação que for, né, alguma contraindicação ao parto normal, alguma intercorrência, enfim, isso já foi estabelecido junto com o seu obstetra, mas aí você chega para a internação, tá certo? E, justamente, se você está no processo de parto normal, né, que é o mais indicado, né, o que a gente espera, né, na maioria dos casos é isso, um parto normal, que tem todos os seus benefícios, entrou em trabalho de parto, o trabalho de parto também traz benefícios para o bebê. Então, se esse é o seu caso, você vai receber a orientação do obstetra, que já é hora, vai internar, dependendo do estágio do trabalho de parto, você vai ficar ainda o período, né, ali do estágio do trabalho de parto, e aí você vai internar e vai ficar, já vai iniciar todo o processo, e muitas vezes a porta de entrada do hospital é justamente o centro obstétrico, tá? Então, você vai chegar no centro obstétrico, quando acontece de ser um parto cesáreo, às vezes você ainda tem a oportunidade. Vocês estão ouvindo? Alguém colocou que não conseguiu ouvir? É isso mesmo? Eu estou conseguindo escutar normalmente. Ah, tá. Só porque alguém colocou. Qualquer coisa é só avisar, tá, Natália, a respeito do som. Pode deixar. Então, se você, no caso, chegou para um parto cesáreo, às vezes você tem a oportunidade de ir para o quarto da enfermaria, deixar suas coisas,
Mas imaginando que você está no trabalho de parto, você vai ficar nesse momento no setor que a gente chama de centro obstétrico, tá certo? Então, é o local justamente para você ter o seu parto normal. Então, tem a cama obstétrica, tá certo? Alguns lugares vocês vão ver que tem uma luminosidade diferente, reduzida, tá bom? E você vai ficar justamente esse período até completar, né, o estágio do parto, vai ter toda a dilatação do colo, isso aí você já pode até ter discutido com seu obstetra, você já pode ter lido a respeito. Então, o trabalho de parto em si tem vários estágios, e dependendo do estágio que você chegou, pode ser que você fique ainda algumas horas, tá? Então, você vai ficar nesse quarto, né? Que geralmente é um local do centro obstétrico voltado, né, para o parto, então fica você, fica o seu acompanhante, tá? O obstetra fica avaliando junto, e aí no momento em que realmente chegou a dilatação total, rompeu a bolsa, realmente o momento de nascer o bebê, tá? Existe toda uma organização do setor, tá? Da mesma forma, para quem vai ser submetido, né, a um parto cesáreo, você vai internar antes, você vai chegar na sala, né, do parto cesáreo, que é uma sala mais, como vocês podem ver, uma sala realmente de uma cirurgia, então a iluminação também é diferente, o preparo é diferente. No caso do parto cesáreo, você vai conversar com o anestesista vai, né, vai ser o primeiro ali a ter contato com você da equipe médica, vai ser ali acolhido pela enfermagem, tá? Tem todo o aparato, você vai receber a touca, né, como uma cirurgia mesmo, né, mas com esses cuidados, que é o cuidado do nascimento do recém-nascido, do bebê, certo? Então, por um lado, você pode ter o seu parto normal, e aí vai ter todo o processo do parto normal, e por outro, você vai ter o parto cesáreo e também, com isso, todo o processo do parto cesáreo, tá? Isso tudo dentro do centro obstétrico, tá? Então, ambiente mais separado, você vai ficar também numa sala separada para ter toda essa intimidade do parto, tá certo? Quando é um parto normal, então você pode estar já preparado, que dependendo do tempo do parto, você vai ficar mais tempo ali em todo o processo, sendo reavaliada constantemente, tá? Então, isso aí, essas são as características que você pode esperar em relação ao parto, e é lógico que aí a gente entra um pouquinho mais na parte obstétrica. É sempre bom ali, qualquer dúvida, já reforçar, já adiantar com seu obstetra, qual vai ser a disponibilidade, quando deve chegar realmente na maternidade, tá certo? Para já estar preparado, tá? E realmente do que a gente, né, do que a gente já vai entrar mesmo, é o nascimento em si. Então, depois de todo esse processo do parto, a gente tem o nascimento do bebê, tão esperado, tá? Nessa parte, então, tanto no parto normal quanto no parto cesáreo, dentro da sala você vai ter um local específico para assistência ao recém-nascido, certo? Da mesma forma, você vai ter também o contato com o pediatra e com a equipe que vai receber o bebê. Então, você tem a equipe de obstetrícia, que vai cuidar ali das particularidades do parto, e vai ter a equipe que vai cuidar ali da assistência do recém-nascido, certo? Essas duas equipes trabalham juntas, tá? Mas a partir do momento que o bebê nasce, ele precisa ali de uma atenção específica, certo? Então, assim, é um momento muito particular, é um momento lindo, é um momento de cada família, mas vai ter uma equipe justamente preocupada com o bem-estar do recém-nascido nesse momento que é crucial, que é quando ele deixa de ter todo o suporte dentro do útero da mãe, da gestante, e passa a ter uma certa autonomia, né, em relação principalmente à parte que eu digo fisiológica. Então, é um bebê que antes estava dentro do útero da mãe, e agora ele tem que passar para o ambiente extrauterino com todos os desafios que isso significa, certo?
Então, essa é uma parte muito significativa da vida da gente. Então, assim, é um momento impressionante para a gente que trabalha com isso, e é lógico, emocionante para a família que está ali justamente vivendo isso. Então, essa questão do nascimento, ela traz uma carga muito importante justamente para quem está nessa expectativa já há 9 meses, tá certo? E realmente é uma parte muito significativa dentro de uma família, dentro de um casal. Então, eu digo isso justamente porque a sua expectativa nunca vai ser a expectativa da outra gestante, e cada casal, cada gestante que chega é diferente. Ela vai ter essa emoção, e a obrigação da gente é justamente estar ali apoiando esse momento, que é muito especial, mas também estar sempre ali atento à necessidade desse recém-nascido, tá bom? Então, o que acontece é que o nascimento tem os seus riscos, tá? Então, a gente tem aqui, eu estou deixando aqui justamente essa campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o Nascimento Seguro, que é justamente essa orientação, né? Que é um momento cheio de expectativas, às vezes tem uma preocupação muito grande com a parte obstétrica, né? Com o trabalho de parto ali, tudo, e às vezes fica um pouco ali de lado a questão da assistência do recém-nascido. Então, quem é responsável por essa assistência? É o pediatra. Então, o pediatra, ele tem que estar presente, então você precisa ter a confiança de que o pediatra está ali para dar assistência ao seu bebê, tá certo? Então, em alguns hospitais, você vai chegar e já vai ter esse contato com o pediatra, tá? Então, é sempre reforçando isso, a presença do pediatra no nascimento de toda criança, tá bom? Às vezes, o que acontece, que dependendo do hospital, né, público, às vezes esse pediatra não está o tempo todo, 100% do tempo, junto ali ao centro obstétrico, e precisa ser chamado. Então, é importante que você esteja atento ali a como está funcionando essa dinâmica, tá certo? Mas o principal cuidado é esse. E, inclusive, dentro desse projeto do Nascimento Seguro, existe também a orientação do contato com o pediatra, mesmo antes do nascimento, tá? É um contato bem global, então você pode também, e é recomendado, uma consulta pré-natal com o pediatra. Você já ter o pediatra que você vai fazer o acompanhamento e fazer uma consulta pré-natal justamente para tirar as principais dúvidas, certo? Então, esse é um reforço, justamente porque a gente sabe que existem várias questões, né, que podem levar a alguma intercorrência durante o nascimento, né? Às vezes o nascimento não é completamente dentro do que a família está esperando dentro daquele momento, tá? A natureza é bem sábia, então a gente sabe que na maioria das vezes tem o trabalho de parto, tem a cesárea, o bebê nasce bem, e aí eu vou colocar justamente qual é o procedimento para ele ficar junto ali com a família nesse momento tão importante. Mas, às vezes, essa transição que o bebê precisa fazer dentro da barriga da mãe para a sobrevivência fora da barriga da mãe não acontece completamente como deveria acontecer. E aí, o que a gente costuma falar é que ele precisa de uma ajuda para respirar. O principal desafio do recém-nascido, nesse momento, é respirar, porque dentro da barriga da mãe ele não precisava respirar. E a partir desse momento ele precisa respirar para viver aqui fora. Então, a gente sabe, grosseiramente, numa população geral, que a estatística é de cada 10, um recém-nascido vai precisar de alguma ajuda para respirar. Ou seja, na maioria das vezes, o pediatra fica como, eu gosto de falar nos cursos que a gente faz, fica como o anjo da guarda desse recém-nascido. Ele acompanha, ele fica ali dando assistência, sem interferir muito com esse momento. Mas de 1 a cada 10, ele vai precisar atuar sim, e atuar rapidamente para que esse bebê possa fazer essa transição e possa ficar bem
e ficar junto com a família, tá certo? Então, esse papel do pediatra é muito importante. A gente, tecnicamente, tem uma série de protocolos, tá? E uma das coisas importantes é justamente estar atento a questões do pré-natal, da gestação e do parto que podem gerar uma intercorrência para esse recém-nascido, podem criar uma dificuldade para essa transição do recém-nascido, tá certo? Então, assim, as principais que a gente pode citar estão aí, né? Essas questões principais eu tirei justamente da diretriz de reanimação. Então, o que é a reanimação? Justamente o procedimento que a gente faz para que esse bebê se recupere, respire, né? Para poder seguir com a assistência dele, que é esse momento crucial. Então, às vezes, a mãe tem uma alteração da glicose, um diabetes gestacional, às vezes ela tem o aumento da pressão, né, que várias gestantes às vezes têm até adiantado o parto por conta de aumento da pressão. Então, gestação múltipla, então, às vezes, né, uma gestação gemelar, você acaba tendo ali, né, um risco maior. O próprio parto cesáreo, que é um parto cirúrgico, que às vezes não entrou em trabalho de parto, às vezes não começou ali uma certa transição do recém-nascido, é um fator de risco para que o pediatra tem que fazer um procedimento antes, né, para que esse bebê possa respirar por conta própria, certo? Então, são uma série de coisas que podem levar a essa necessidade de, a gente chama, reanimar, ou seja, fazer um procedimento para que esse bebê respire, certo? O que a gente vai ver, né? O que o pediatra vai acompanhar. Então, está lá todo o trabalho de parto, ou você está ali na sala do parto normal, fazendo as suas contrações, né? Fazendo a força para o bebê sair, né? Ou você está no parto cesáreo, ali sob anestesia. E do lado fica justamente o bercinho, onde o pediatra vai ter tudo preparado caso precise agir rapidamente para que esse bebê respire, tá? Então, o que imediatamente o pediatra precisa observar no momento em que é retirado o bebê ou que o bebê, né, faz o período expulsivo e aí a gente tem o bebê ali bem à frente da gente para ser avaliado. Então, primeira coisa, a gente precisa saber se o bebê é a termo, ou seja, se ele tem aquela idade gestacional considerada adequada, ou seja, não é nem prematuro, nem é aquele bebê que já está passando do tempo. Tá? Por que a gente diz isso? Porque um fator também que altera essa estatística de 10 para 1 de reanimação é a prematuridade. Tá? Então, uma questão muito importante para o suporte, para a adaptação do bebê depois que ele nasce, é a questão da prematuridade. Então, para a gente, para o pediatra, ele vai ter um olhar bem mais minucioso na questão de retirar o bebê para o berço ou não, quando for já sabido que é um bebê prematuro, tá certo? Então, a partir do momento que ele nasce, então aqui é justamente uma figura para vocês entenderem ali que teve o parto e nasceu o bebê, a primeira coisa é olhar para o bebê e aí o pediatra vai avaliar se é um bebê que está em boas condições para ficar ali junto com a mãe, com os pais, ou se realmente precisa ser feito algum procedimento para que ele não tenha um prejuízo aí nessa transição fora do útero da mãe, tá? O principal ponto que a gente vê é a questão da respiração, como eu disse, que é o principal nesse momento para ele, e a questão do tônus. O tônus, a gente pode dizer que é um pouco a atividade dele, se ele não está muito molinho, se não está ali sem expressar reação à medida que é manipulado, certo? Então, como eu disse, a maioria dos bebês vai nascer bem, vai nascer assim, chorando, com essa vitalidade que a gente está vendo aí. E aí, nesse caso, ele vai ficar junto com a mãe e a gente vai entrar um pouquinho nesse ambiente. Mas a questão aqui para a gente, para o pediatra, que, como eu disse, é o anjo da guarda desse bebê, é agir o mais rápido possível quando essa transição não acontece, tá? E aí, eu quis deixar aqui uma projeção só para falar sobre isso, porque a gente sabe que é um momento muito esperado e é lógico que
que você que está aí fazendo toda a preparação, está fazendo tudo direitinho no seu pré-natal, às vezes não espera que aconteça alguma coisa na hora do parto e que o seu bebê não nasça chorando. A expectativa da gente é essa mesmo, que nasça aquele bebê chorando, esperneando, bem ativo, que fique junto à mãe, mas às vezes, como eu falei, essa transição não é adequada. Então, o papel do pediatra é justamente atender o mais rápido possível esse bebê. Então, você, assim, o ideal é até que converse um pouco antes com o pediatra, para não levar um susto. Às vezes, não é nem questão assim que está muito grave, a questão é que se o pediatra viu que esse bebê não está respirando, não está bem, ele precisa imediatamente tirá-lo ali daquele local e levar para o berço de reanimação. Como eu disse, né, geralmente esse berço fica mesmo ali dentro da sala, até por questão de proximidade, mas ele precisa ser levado justamente para ser avaliado, dependendo da questão dessa transição do bebê, pode ser às vezes só uma questão de aspirar a secreção da boca, né? Então, no berço você vai ter um material de aspiração, né, que às vezes é só um caninho para poder tirar aquela secreção que ficou ali do líquido do parto. Pode ser que não, pode ser que ele precise de um cuidado maior. Então, aqui a gente está vendo uma máscara, tá certo? Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é respirar pelo bebê. Como é que a gente respira pelo bebê? É fazendo, com a máscara, as manobras de respiração, tá certo? Então, esse momento é um momento que o pediatra precisa levar o bebê para fazer esses cuidados, que a gente chama de cuidados de reanimação, tá certo? Pode ser que não dê tempo de esclarecer isso na hora, tá? Mas é por isso que eu falo que o pediatra está ali como anjo da guarda. A partir do momento que ele identificou, ele vai levar, e aí, tendo resolvido a questão, o bebê estando bem, vai voltar para ficar junto à mãe e tudo. Ou, às vezes, é um bebê que teve uma situação mais grave, como eu falei, às vezes é um prematuro que não tem condições, é muito prematuro, não tem condições de ficar ali com os pais, aí o pediatra vai esclarecer, vai fazer o melhor cuidado, às vezes ele pode ainda mostrar o bebê, mas o importante nesse momento é que o bebê que precisa de cuidado, ele tem esse cuidado imediatamente. E aí, por isso que a gente tem, né, dentro ali da pediatria, dentro da neonatologia, e principalmente da reanimação na sala de parto, a gente tem esse conceito de alerta minuto de ouro, porque a gente não pode perder nem um minuto, nem um segundo nesse cuidado do recém-nascido. É imediato mesmo. Às vezes pode parecer uma coisa abrupta de tirar o bebê da mãe e levar para o berço para reanimar, mas é porque cada segundo conta se esse bebê não estiver respirando, tá? E a gente sabe que a resposta, menos que tenha uma situação de gravidade, em que realmente esse bebê ficou muito tempo sem oxigênio, mas a resposta a essa transição costuma ser boa. Às vezes, só com essa ventilação e essa respiração com máscara, o bebê já recupera, tá certo? Já assume a respiração e às vezes fica só alguns momentos ali, algumas horas em observação para poder realmente voltar para os pais, tá? O importante é o quê? É que o mais rápido possível tenha essa atenção, tá? Então, às vezes pode ser um momento ali mais estressante, mas você tem a segurança justamente da equipe que está ali preparada para receber esse bebê e agir o mais rápido possível, tá? Então, como eu disse, isso é para que vocês estejam atentos, né, de que pode acontecer alguma coisa, tá? Esse é um momento delicado, mas essa é justamente a preocupação da equipe que está lá para dar assistência, da mesma forma como tem uma equipe da obstetrícia preparada para dar assistência para a gestante, tá? O que vai acontecer, né, na maioria das vezes, né, que é justamente o que a gente está conversando hoje aqui, do que vocês vão vivenciar na maternidade, é que o bebê, o recém-nascido, vai nascer bem, né, o bebê vai nascer bem, e aí você tem justamente essa situação. Ele ainda pode nascer ali, na maioria das vezes é a situação de que acabou de nascer, ainda envolto em secreção, tá certo? Então, essa secreção que a gente está vendo é uma secreção que protege a pele do bebê. Então, às vezes, ele ainda está úmido, está molhado. Mas essa é a forma, imediatamente saiu da barriga da mãe, está bem, o pediatra já avaliou, tá, às vezes avaliando ali de ladinho, sem nem interferir com esse momento, tá? Que é o momento de vocês.
E aí vai ser colocado sobre o peito, a barriga da mãe, tá? O que a gente chama de contato pele a pele. Vai ser um momento que ele vai ficar ali junto com a mãe, junto ali com os acompanhantes, enquanto, às vezes, o obstetra ainda precisa fazer algum procedimento, alguma coisa. Ainda tem a questão da placenta, então o bebê vai nascer, vai ser colocado ali junto à mãe, bem nessa posição que vocês estão vendo. A gente cobre com o campo, né, com o pano, o lençolzinho, né, do hospital, justamente para mantê-lo bem aquecido. A sala tem uma temperatura também adequada para manter o bebê aquecido e ele ficar de forma segura aí nessa posição junto à mãe, como a gente disse, né, na posição pele a pele. Nisso, ainda vai ter o tempo para a saída da placenta, tá? Então, a gente tem a questão do cordão umbilical, não há pressa de cortar esse cordão umbilical, então ainda fica ligado o bebê ali, a placenta, o cordão umbilical, que a gente sabe que cientificamente já está comprovado o benefício também, tá? Então é isso que a gente chama de clampeamento tardio, tá? E aí dentro desse momento todo, também há a questão da amamentação, então é muito importante, é um momento que passou já aquele nervosismo por conta do parto, então é um momento mais de tranquilidade ali junto ao bebê, e que é muito propício justamente para o bebê já ser estimulado a mamar. E é muito importante essa amamentação na primeira hora de vida, tá certo? Então, esse é o momento mais tranquilo, digamos assim, tem toda ali a questão do parto, né? Aquela coisa, às vezes, está ansioso, o que vai acontecer e tal. Então, esse é o momento em que passa isso tudo e vocês ficam ali mais tranquilos, contato pele a pele, esperando ali, né, o momento de vocês mesmos. E às vezes vocês nem percebem a presença do restante da equipe, tá? Esse é o ideal, justamente para ter essa tranquilidade de receber o bebê junto dessa família, tá certo? Então, o que é o mais importante? É que ele foi avaliado, ele está bem, e aí vai ficar nesse contato pele a pele, que a gente chama, e vai amamentar na primeira hora de vida. O objetivo de amamentar na primeira hora de vida é porque ele já nasce com fome? Não. É justamente esse estímulo, esse vínculo que é feito, tá certo? A gente sabe que os bebês que vão ao peito, né, vão ao seio ali, a mama, nessa primeira hora de vida, eles têm mais facilidade de estabelecer uma amamentação efetiva, eles começam mais rápido o estímulo, né, a descida do leite. Então, isso tudo ali está dentro desse momento de mais tranquilidade ali de receber o bebê, certo? Então, é isso, basicamente, o que vai acontecer no nascimento, né, o parto e o nascimento do recém-nascido, do bebê, né? Isso tudo dentro do centro obstétrico. Então, vocês imaginem que vocês estão lá na salinha, né? Estão rodeados com a equipe, existe uma equipe multidisciplinar, então tem a técnica de enfermagem, enfermeiro, obstetra, pediatra, tem a equipe da pediatria para acolher, tá certo? Então, vocês vão ficar esse momento ali de vocês, e aí depois existem, lógico, os procedimentos depois que o bebê nasce, tá? Então, vocês vão perceber, vai ter a identificação, então, vocês vão receber uma pulseirinha, a mãe vai ter uma pulseirinha que casa exatamente com a pulseirinha do recém-nascido, tem um código. Vocês, muitas vezes, o que vai acontecer é que alguém da equipe vai mostrar essa pulseirinha para você justamente comparar, você conferir, e aí vai ser identificada a gestante com o mesmo padrão de pulseirinha do recém-nascido, tá? Em seguida, passado esse momento ali da equitação, da saída da placenta, dos cuidados todos, o pediatra vai realmente romper ali, vai cortar o cordão umbilical, que é justamente o cordãozinho que liga a placenta ao bebê e que ficou ali nutrindo ele, fazendo todo o desenvolvimento durante toda a gestação. Nesse momento ele não precisa mais disso, então é aquele momento que é cortado o cordão umbilical, e aí você fica como se fosse um grampinho de plástico para poder
deixar o cordão em condições ali que não fique molhando, não fique sangrando. Então, você fica ali no coto umbilical, que a gente chama, né, que é onde vai ficar o umbigo, ainda fica um coto do cordão, fica ali com um grampinho de plástico, a gente chama de clamp, tá certo? Muitas vezes, nesse momento, aí depende do serviço, pode ser colhido o sangue do bebê, ou da placenta, ou do cordão, tá certo? Por quê? Porque é importante para quem está avaliando o bebê saber a tipagem sanguínea, comparar com a tipagem sanguínea da mãe, pelos riscos que tem, depois eu vou comentar um pouco mais, da icterícia, tá certo? Então, o bebê já sai da maternidade também com sua tipagem sanguínea. E é nesse momento que a gente colhe o sangue para fazer essa tipagem, certo? Depois do momento que ele ficou ali junto à mãe, pele a pele, amamentou, tá certo? No momento mais oportuno, ele vai ser retirado, vai ser levado. Às vezes é uma sala do lado, tá certo? A gente chama de sala de banho, às vezes porque antigamente era uma sala onde colocava os bebês todos para tomar banho antes de entregar para a mãe. Hoje em dia não acontece mais isso, mas é uma sala com toda a estrutura para o recém-nascido. Por quê? Porque aí sim, aí o recém-nascido vai ser avaliado, né, da cabeça ao pé pelo pediatra. Então, o pediatra vai fazer um exame minucioso, exame físico minucioso desse bebê. Vão ser feitas as medidas, então é importante, né? Vocês vão receber depois a caderneta com o peso, o comprimento, o perímetro cefálico, às vezes também o perímetro torácico. Então, as medidas que esse bebê nasceu, certo? E com isso, o pediatra faz um diagnóstico, digamos assim, porque ele vai ver pelo exame físico se é compatível com a idade gestacional. Então, às vezes a gente vê que não é compatível, às vezes a mãe tem uma dúvida em relação à idade gestacional, tá certo? Mas ele já observa isso e ele vai ver se o peso é adequado, tá certo? Isso é muito importante, porque às vezes um bebê, por exemplo, que a idade gestacional indica que é prematuro, ou que já tinha uma indicação de prematuridade, ele precisa de um cuidado especial. Um bebê que nasceu sem um peso adequado, a gente tem uma faixa de peso de acordo com a idade gestacional, então a gente percebe que essa faixa de peso ficou baixa, então ele nasceu com um peso abaixo do adequado para a idade gestacional dele, que a gente costuma chamar de PIG, porque é pequeno para a idade gestacional, ele pode ter uma repercussão em relação a isso, que é o risco de hipoglicemia. Então, principalmente, nesse bebê que é prematuro, né, nasceu um pouquinho antes do esperado, é pequeno para a idade gestacional. E aí, uma particularidade que a gente também coloca junto, é o bebê cuja mãe teve alteração da glicose, teve diabetes gestacional. Esse bebê, ele vai ser avaliado pelo pediatra e na prescrição, né, nas medidas que vão ser feitas para ele nos próximos dias, no restante da internação, ele vai precisar de uma avaliação da glicose, para a gente ter certeza de que essa glicose não vai ficar baixa, prejudicando o recém-nascido. Então, uma das coisas diferentes que vai ter nesse caso, que acontece depois da avaliação do pediatra, é fazer medidas da glicose, como acontece às vezes com um paciente que é diabetes, como acontece às vezes na gestante, que fez diabetes gestacional, vai lá, aquele mesmo aparelhinho que faz a glicemia, a medida da glicose, né, da gestante, é o mesmo aparelhinho que vai fazer a medida da glicose do recém-nascido na maternidade. E a partir dessa avaliação, por isso a importância de ter também o cartão de pré-natal, da gente fazer essa avaliação detalhada do recém-nascido. Então, aqui é uma particularidade que às vezes pode acontecer justamente nessa avaliação inicial. Então, o bebê, ele pode ter essa necessidade de conferir o nível de glicose no sangue por conta dessas particularidades. Para todo bebê, isso aí, como eu falei, a particularidade do prematuro, do que é pequeno, para a idade gestacional, do que a mãe teve diabetes gestacional. Mas, de forma geral, o que o bebê vai receber ali no centro obstétrico? Ele vai receber a vitamina K, tá certo? Que é importante porque o bebê, ele
tem uma tendência à deficiência de vitamina K, e a vitamina K previne a doença hemorrágica do recém-nascido, tá? Então, ele vai receber já na sala de parto a vitamina K. Alguns hospitais, né, eles já têm a orientação de fazer a vacina para hepatite B, tá? Então, ele já sai com a primeira vacina, lembrando que as primeiras vacinas do recém-nascido são a vacina da hepatite B e a BCG, tá certo? Então, a princípio, na sala de parto, ele vai receber uma dose de vacina anti-hepatite B, e ele vai receber também uma medicação que tem como objetivo evitar que ele faça o que a gente chama de oftalmia neonatal, que é um tipo de conjuntivite decorrente ali das secreções do parto, tá? Então, pode ser desde um colíriozinho até uma pomada oftálmica, tá certo? Então, esses vão ser os cuidados principais ali no momento que o bebê nasce no centro obstétrico. Nesse momento, pode acontecer de ou ser feito num lugar próximo aonde a gestante está, né? Aí, no caso, a gente já chama de puérpera, porque já passou pelo parto, ou numa salinha do lado, e aí o acompanhante vai junto, presencia todos esses procedimentos, tá certo? E imediatamente após isso tudo concluído, volta junto com a mãe, até esperar o momento de ir para a enfermaria, tá certo? Então, esse aí é o procedimento, a rotina dentro do centro obstétrico, tá certo? Isso aí é o que vocês podem esperar de todo o processo, né? Para ter todo o cuidado desse recém-nascido. Bom? Então, isso aí teve todo o momento do centro obstétrico, e aí vocês vão ficar internados na enfermaria, que a gente chama de alojamento conjunto, às vezes, né, no jargão mesmo fica já ALCON, que seria o diminutivo, né, alojamento conjunto, que é justamente um setor bem particular dentro do hospital, que o objetivo é justamente que o tempo todo, 24 horas por dia, o bebê esteja junto com a sua mãe, tá? A gente tem imagens antigas, às vezes assim, a gente tem aí alguém acompanhando de mais tempo, né, a avó, que deve ter lembrança aí de um tempo que existiam os berçários, que era uma prática comum, nascia o bebê ficava com a equipe para cuidar dele. Isso há muito tempo foi abandonado, justamente porque a gente já sabe que não tem necessidade de afastar o bebê da sua mãe. O melhor cuidado que ele pode ter é justamente do lado, né? E a gente vê que é literalmente do lado da mãe. Então, é isso que vai acontecer. Você vai ficar internado na enfermaria para os seus cuidados, então você vai receber os cuidados particulares seus, tá certo? A prescrição da obstetrícia, os cuidados pós-parto, e do seu lado vai estar o seu bebê também recebendo os cuidados particulares dele. Então, é um alojamento conjunto, a gente costuma chamar de binômio, é um só, tá certo? É essa visão de que vocês estão juntos ali. Então, a noção de alojamento conjunto é ficar o tempo todo junto, você e o seu bebê. E aí, é lógico que existem critérios para você ficar no alojamento conjunto com o seu bebê. Então, vocês estão bem clinicamente, vocês estão... não teve nenhuma intercorrência, né, durante o parto, o bebê nasceu bem, não foi identificada nenhuma outra alteração que impossibilitasse dele ficar ali junto a você. São os cuidados mesmo pós-parto. Então, a gente tem uma portaria que normatiza toda a questão do alojamento conjunto, a questão técnica, todo o suporte. E, justamente, o que a gente tem de critério basicamente, é um bebê que nasce bem e tem condições de ficar com a mãe. Tá? Se teve alguma intercorrência, pode ser que ele tenha uma indicação de ficar na unidade neonatal. Tá? E aí a gente tem justamente o SIM, que é uma unidade intermediária, e a UTIM, que é a unidade realmente de terapia intensiva, tá? Então, às vezes, o critério é justamente aquele bebê menor, geralmente prematuro, menor de 34 semanas, porque ele ainda não tem condições de mamar, geralmente tem algum problema respiratório, ainda não desenvolveu o pulmão, tá? Então, é um bebê que realmente vai precisar ali do acompanhamento na unidade neonatal, tá certo? Então, assim,
são casos muito específicos do bebê que não vai ficar junto com a mãe. Então, a maioria dos bebês vai ficar no alojamento conjunto, e às vezes mesmo ali com alguma questão, por exemplo, às vezes existe uma intercorrência no pré-natal, um exame que deu alterado. Então, a gente tem as questões das infecções congênitas. Então, você que está acompanhando o pré-natal já fez uma série de exames que a gente chama de sorologias. Então, você fez exame de Chagas, você fez exame de citomegalovírus, você fez exame de toxoplasmose, você fez exame de sífilis, tá certo? Você fez uma série de exames e, às vezes, algum desses deu alterado. Por exemplo, você deu um exame alterado para toxoplasmose, tá? Isso vai ser considerado do seu bebê. O bebê vai precisar realizar exames complementares, vai precisar receber medicação, mas não significa que ele vai ser afastado de você, tá? Então, nesses casos, ele também fica no alojamento conjunto, tá? Então, se você tem alguma alteração específica da gestação, é interessante também você tirar essa dúvida, tá? Do que esperar, porque às vezes você fica com isso na cabeça e pode ser uma coisa que você pode tratar com ele mesmo no alojamento conjunto, certo? A diferença é que talvez tenha mais procedimentos, mas ele vai ficar do seu lado no alojamento conjunto, tá? E o principal para ele ficar no alojamento conjunto é justamente poder mamar, tá? Vocês vão ver que em relação ao nascimento eu falei muito a questão de respirar, que é realmente ali o marco, né, da questão do nascimento, é o bebê respirar. E a partir de agora, talvez o ponto mais importante para a sobrevivência do bebê é a questão de se alimentar, tá certo? E, na maioria das vezes, a principal alimentação que ele vai ter, né, a menos que tenha alguma contraindicação, a alimentação dele vai ser a amamentação, tá? Então, vai ser mamar, né, junto à mãe, e se nutrir e ficar forte, e aí continuar o seu desenvolvimento. Para isso, ele precisa ser capaz de sugar, de deglutir, e isso acaba sendo uma particularidade, principalmente, às vezes, do prematuro, que tem essa dificuldade em particular, tá bom? Da sucção, da deglutição e do controle térmico, tá? Então, isso aqui é justamente essa visão que você tem que ter de como vai ser a sua internação. É o ambiente do alojamento conjunto, tá? É ali a enfermaria da maternidade, tá certo? Então, dentro desse alojamento conjunto, né, o bebê e você vão ficar pelo menos 24 horas, tá? Pode ser de 24 a 48 horas. É um tempo de permanência para poder ter esses cuidados do bebê e para poder avaliar qualquer intercorrência, dada aquela transição que eu já expliquei, do ambiente intraútero para o ambiente extraútero, tá certo? Então, isso aí é uma permanência mínima, geralmente 24, 48 horas, para que a gente tenha certeza de que está tudo bem com o bebê e que ele vai ficar bem em casa, tá? Então, vocês vão ser levados a essa enfermaria, vão sair do centro obstétrico, levados a essa enfermaria, vão ser acolhidos pela equipe. Então, o alojamento conjunto, como eu falei, ele tem uma série de regulamentações técnicas e ele é justamente planejado, organizado para, da melhor forma possível, acolher mãe e bebê. Tá? Então, existe uma equipe multidisciplinar, como eu falei, a equipe voltada para a mãe, que acabou de ter um parto, né? E a equipe voltada para o recém-nascido. Tá? Então, é enfermeira, é técnica de enfermagem, médico, fonoaudióloga, tá certo? A equipe do banco de leite. Então, uma equipe toda voltada aí para vocês, para poder dar toda a orientação nesse momento, né, em que vocês têm um bebê junto a vocês, tá certo? Então, vocês vão receber orientação dos cuidados gerais, higienização, tá? Depois de um tempo, vai chegar a enfermeira para fazer o primeiro banho, para dar o primeiro banho junto a vocês, tá certo? Então, o primeiro banho é dado pela enfermeira, vocês recebem toda a orientação, tá? Vai vir a medida, praticamente assim que você internar, você vai receber a visita da responsável pela enfermagem, que vai dar as orientações a respeito da rotina da enfermaria, do alojamento conjunto,
vai dar orientação em relação à amamentação, vai explicar se tiver alguma coisa a mais, provavelmente vai explicar a medicação que você talvez tome por conta da prescrição do seu obstetra, e vai explicar se tiver alguma coisa a mais para fazer com o bebê. Como eu falei, às vezes uma medida da glicose, às vezes uma questão da temperatura, dependendo do tempo que a sua bolsa rompeu, dependendo de algum exame, certo? Então, você vai ser admitida, acolhida dentro desse ambiente e apresentada à equipe. Às vezes, o que você pode, talvez, ficar um pouco espantada, que é o que a gente vê, às vezes, né, na rotina, é que, principalmente de manhã, na primeira manhã depois do nascimento, é uma porção de gente que aparece. Então, vai ter um momento que vai aparecer a enfermeira responsável pela sua medicação, pelos seus sinais vitais, vai ter um momento que vai aparecer a enfermeira responsável pelo bebê, vai ter um momento que vai aparecer a nutricionista, vai ter um momento que vai aparecer a fonoaudióloga, vai ter um momento que vai aparecer a técnica de enfermagem para ver como é que está a amamentação, vai ter um momento que vai aparecer a responsável pela equipe do banco de leite. Então, é importante que você justamente aproveite todo esse suporte para tirar todas as suas dúvidas e para se sentir confortável dentro desse ambiente, tá certo? E, claro, vai ter a visita pediátrica, tá certo? Então, no alojamento conjunto, fica um pediatra responsável pela avaliação dos bebês, né, que estão internados aí nesse acompanhamento aí até a alta, tá certo? Então, é lógico que ele tem uma lista de coisas com que se preocupar, digamos assim, né, que é o importante nesse momento do recém-nascido. E ele vai avaliar, ele vai conversar com você a respeito de como o bebê se comportou desde o nascimento, vai perguntar se ele fez xixi ou cocô, tá? Vai perguntar se você sentiu segurança na hora de colocar ao seio, se ele não foi ao seio para amamentar porque ele não foi, para tentar aí, né, adequar isso, né? Vai fazer o exame físico novamente dele, se necessário, ele vai avaliar ali as medidas da glicemia, ele vai avaliar uma questão muito importante, que é justamente a questão da icterícia. Então, uma questão importante é quando o bebê começa a ficar amarelo, que é o que a gente chama de icterícia. Então, se isso acontece ali antes das primeiras 24 horas, né, pode ser um sinal de reação e de necessidade de tratamento. Então, isso tudo vai ser avaliado pelo pediatra. Muitas vezes ele volta, ou outro pediatra do plantão vai conversar com você também à tarde, tá certo? Para saber como estão as coisas. Então, existe esse acompanhamento justamente para você se sentir segura e para saber que o seu bebê está sendo acompanhado, tá certo? Se durante o exame ele percebe alguma alteração, ele vai avisar, vai explicar, se for necessário algum exame, ele vai já indicar esse exame que vai ser encaminhado, tá? Então, uma equipe toda voltada para vocês dois, tá? E aí, é lógico, como eu falei, esse ponto, né, do nascimento, esse ponto, esse momento do recém-nascido e seu, o principal é a amamentação, tá certo? Então, você já recebeu o estímulo na primeira hora, vai ter uma conversa com a equipe do banco de leite, com a responsável pela equipe do banco de leite, vão surgir muitas dúvidas, que é normal, tá certo? A maioria das vezes não é fácil no início, tá? Por quê? Porque às vezes você tem uma expectativa e o que acontece é que a amamentação não depende só de você, a amamentação depende do bebê e da mãe, tá certo? O bebê tem as particularidades dele, então ele tem um processo que é da amamentação, que é ele se posicionar, ele sugar, ele deglutir. E aí, o que é importante nesse momento é justamente aproveitar toda essa questão da equipe que é treinada para dar esse suporte da amamentação, porque, como eu disse, é um dos pontos principais da maternidade, da enfermaria, do alojamento conjunto, é a amamentação. Então, é uma equipe treinada para orientar você em relação à posição, à pega do bebê, tá certo? É que para estabelecer a amamentação. A gente chama justamente de estabelecer a amamentação, porque é à medida que você vai ali entendendo, criando esse vínculo e
aprendendo mesmo como é que segura o bebê, aprendendo se ele está realmente mamando, está na posição certa, é aí que se estabelece a amamentação. E é por isso que é importante, né, você se sentir segura, se sentir acolhida, no ambiente que a equipe toda ali está preparada para que você fique com todo o suporte necessário, certo? No início, pode ser que você se sinta insegura, porque você não vai ver sair o leite, tá? Então, no início, não é aquele leite jorrando, não é o leite como a gente está acostumado a ver. Às vezes, no início, são algumas gotinhas. O leite inicial é o que a gente chama de colostro. Então, é um leite, na verdade, é um líquido transparente, que às vezes tem até gente que fala assim, é uma aguinha e tal, mas é importantíssimo esse colostro, tá certo? Por que ele é transparente? Porque o colostro ele foi feito justamente para dar os anticorpos da mãe para o bebê. Então, é a forma como você está passando ali a sua imunidade, o seu sistema de defesa para o seu recém-nascido, que é extremamente indefeso ainda. O sistema imune dele ainda está desenvolvendo. Então, quando sai o colostro, que é justamente o que deve acontecer, esses primeiros dias é esse leite ali parecendo mais transparente, é o colostro, porque ele é rico em imunoglobulinas, ele é rico, ele é uma substância balanceada justamente para esse momento do recém-nascido. Que o recém-nascido, a menos que tenha aquelas condições que eu falei, de peso pequeno, prematuridade, ele nasceu com peso adequado e ele tem uma reserva justamente para esse primeiros dias em que a mãe ainda vai aumentar a produção de leite, tá certo? Então, o leite começa pouco, porque o que estimula a produção é o bebê mamar. É assim a natureza. Se o seu organismo está vendo que tem ali o bebezinho mamando, sugando, estimulando, ele entende, né? O seu organismo entende, precisa produzir leite. E aí, à medida que vai estimulando, vai aumentando a sua produção. Então, nesse momento em que você está na maternidade, é o momento de estimular, de ficar com seu bebê, colocar ele para mamar, tá certo? Colocar ele para sugar. E aí, com isso, você conseguindo esse estímulo, mais rapidamente você vai perceber o aumento das mamas, o aumento da quantidade de leite, e vai percebendo também ao longo dos dias que esse leite vai mudando o aspecto, desse aspecto mais transparente para um aspecto mais opaco, mais de leite, que aí sim tem um componente de gordura que vai nutrir esse bebê, tá certo? Então, a amamentação é todo esse processo que começa na maternidade, tá? E continua, inclusive, depois que o bebê tem alta, tá? Então, esse é um momento importante, porque o quanto antes você consegue estabelecer a amamentação, tá? Melhor, porque esse estímulo já é mais precoce, e aí você já tem ali a produção do leite, certo? Às vezes tem uma dificuldade, às vezes o bebê ele começa a pegar ali de um jeito que não está mais adequado, que ele não consegue sugar. O importante é identificar isso, já corrigir, você entender exatamente como é que está esse bebê, se ele está sugando ou não. Tá? E por isso tem toda essa equipe. Esse é um momento de estimular, e por isso a gente diz que a amamentação é em livre demanda, tá certo? De preferência, sem ficar em intervalos muito longos, porque o que a gente quer é estimular ali. O ideal ali de 3 em 3 horas, estimular para o organismo já entender que precisa produzir leite ali para o seu bebê, certo? E aí, além disso tudo, vão ter os exames do bebê. Então, assim, o que acontece é que já é rotina, tá certo? Seu bebê, como eu disse, ele ficou ali 9 meses se desenvolvendo, e aí a gente tem alguns exames que são justamente para perceber, para identificar algum bebê que tenha alteração que precise de um encaminhamento ali, ou para o pediatra ou para um especialista. Então, a gente chama esses exames de triagem, porque eles servem para ver a probabilidade de ter alguma alteração. E aí, a partir de você ter essa questão da alteração, fazer a avaliação, encaminhar para um especialista, mas não perder a oportunidade, não passar batido algo importante desse
recém-nascido, tá certo? Então, aqui, quais são os exames que todo bebê vai ter que fazer na maternidade antes de receber alta, tá certo? Tem o teste do reflexo vermelho, tem o teste da orelhinha, tem o teste da linguinha, tem o teste do coração, tem o teste do pezinho, tá certo? Então, são todas triagens. Então, o teste do reflexo vermelho é uma triagem ocular, o teste da orelhinha é uma triagem auditiva, o teste da linguinha é uma avaliação do fêmur lingual, né? Então, ali, da posição da língua. O teste do coração vai ser usado um método que a gente chama de oximetria de pulso, e o teste do pezinho é uma triagem biológica, tá? Então, falando rapidamente de como são feitos esses testes, para vocês estarem justamente já preparados, sabendo o que vai ser feito, o primeiro, que às vezes é feito na sala de parto, ou na primeira avaliação do pediatra no alojamento conjunto, é o teste do reflexo vermelho, como eu disse, uma triagem ocular, tá? A gente está vendo aí, o pediatra ele vai pegar o oftalmoscópio, que é um aparelhinho só que faz um feixe de luz, para quem já foi no oftalmologista, já deve ter visto ele usando, mas parece um pouquinho com o otoscópio, né, ali no jeitinho dele, mas ele justamente é um feixe de luz, cujo objetivo é justamente avaliar ali como a luz vai se comportar ali quando a gente posiciona nos olhos do bebê, tá? Então, o que a gente espera é que tenha um reflexo, então existe ali a distância, tá? Mas, às vezes precisa fazer a abertura do olhinho dele, mas é um exame justamente ali só com oftalmoscópio, em que o pediatra ele tem um treinamento para avaliar se tem alguma alteração, como eu disse, é um exame de triagem, então é uma forma de detectar se tem algo errado ou algo suspeito. Tanto que o teste do reflexo vermelho, ele pode vir assim, normal, ele pode vir suspeito ou pode vir alterado. Isso vai ficar anotado. E aí, no caso de suspeito ou alterado, provavelmente o bebê vai ser encaminhado para uma avaliação com um oftalmologista. Aí sim, aí precisa, às vezes, dilatar a pupila. Nesse caso, é um exame bem tranquilo, bem simples, que às vezes é feito na sala de parto, naquele exame que às vezes você nem viu, ou ali antes da alta, tá certo? Então, se tiver tudo ok, o pediatra vai avisar. Se tiver alguma alteração, ele vai orientar o encaminhamento, pode ser confirmado, pode ser não confirmado. A técnica do exame é justamente para a gente ter ali um nível de suspeita, tá certo? Então, ele vai detectar o quê? Vai detectar se tem alguma coisa, alguma opacidade, se tem algum tipo de alteração dentro do globo ocular. Existem infecções congênitas que podem dar essa alteração, existe a questão do neuroblastoma, então são várias intercorrências, várias coisas que podem estar alterando e que vão ser detectadas grosseiramente pelo teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, e aí, para você ter certeza, vai ser encaminhado ao oftalmologista e aí sim ele vai fazer um exame mais pormenorizado, tá certo? Então, é bem simples. A única coisa é que às vezes precisa realmente abrir ali o olhinho do bebê para poder fazer o reflexo, tá bom? Em relação ao teste da linguinha, também é um teste, na verdade é um exame que é feito, né? Existem ali as posições, pode ser feito pelo próprio pediatra durante o exame físico, então às vezes até ajuda quando o bebê está chorando, a gente vê ali a posição da língua em relação a essa peguinha que fica ali na boca, no assoalho da boca, tá certo? Essa peguinha ali é o fêmur lingual, e o teste da linguinha, ele é exigido por lei, tá certo? Então ele é feito, às vezes pelo pediatra no exame normal do bebê, às vezes pela fonoaudióloga, tá certo? E a importância dele, principal nesse momento, é justamente nas situações em que a linguinha está tão presa ali pelo fêmur que atrapalha a sucção, a amamentação. Ela não permite que a língua ali, né, vá mais para frente para fazer o movimento da sucção. Então, ele também tem uma escala, tá certo? Então, às vezes a alteração é pequena, não precisa se preocupar. Às vezes é uma alteração intermediária, em que depois ele vai ser avaliado. Às vezes pode ser uma alteração que foi considerada como realmente que está atrapalhando, e aí é indicado para poder soltar essa linguinha, certo? Então, é um teste que é feito para todos os bebês,
só nesse exame físico mesmo. É uma série, tem um protocolo, tem as pontuações de acordo com a mobilidade dessa língua, a implantação ali, tem as questões técnicas, mas aí vai ser informado se está tudo bem, se não, o encaminhamento apropriado. Então, para o bebê, né, é como se fosse um exame qualquer. A triagem auditiva, tá? Então, também é uma lei federal, é importante justamente porque, às vezes, quando o bebê tem uma alteração auditiva, é difícil detectar essa alteração, né? Ali ainda no período em que ele é lactente, às vezes uma alteração auditiva pode passar desapercebida porque o bebê ainda não fala, porque, né, ele não tem ali como manifestar isso, e é difícil observar. Então, por isso, o objetivo da triagem auditiva logo no recém-nascido, para detectar o mais rápido possível, porque isso pode alterar realmente o desenvolvimento dele. Então, existe um programa nacional que é justamente para ter uma triagem auditiva universal, então, para que todos os bebês tenham essa triagem. Esse exame é feito, né, pela fonoaudióloga, existe aí esse aparelhinho, existem 2 tipos de exame. O exame, às vezes, um pouco mais elaborado, é quando existe algum fator de risco. Então, é importante também que o pediatra, que a equipe saiba, como eu falei, ter todos os dados do cartão, ter a historinha da família. Então, se tem uma história de deficiência auditiva, se teve alguma alteração que possa levar a uma deficiência auditiva, a uma alteração auditiva, isso vai mudar um pouquinho essa triagem. Mas, de forma geral, o bebê faz essa triagem auditiva. Se houver uma alteração, ainda é feito um reteste, porque pode haver alteração pela presença de secreção ali no ouvido, então ela ainda vai fazer um reteste, e aí se realmente tiver uma alteração confirmada, ele vai ser encaminhado, tá? E existe um programa aqui no Distrito Federal, pelo menos, bem amarradinho de encaminhamento, inclusive para quando há necessidade de colocar um aparelho, alguma coisa assim, tá certo? Então, essa triagem pode ser que não seja feita na maternidade antes da alta, tá? Na medida do possível, os hospitais fazem uma rotina para que isso aconteça. Mas, se não for o caso, porque acha que pode ter assim, secreção, alguma coisa, você vai receber um encaminhamento, ideal que seja feito no primeiro mês, tá certo? No máximo com 30 dias, para poder fazer, né, essa investigação o mais rápido possível, e aí o encaminhamento e todo o resto, tá certo? Então, é importante essa triagem auditiva. Como vocês viram aí, é um aparelhinho que coloca, tá? Então, assim, a questão do bebê mesmo, o incômodo às vezes é porque sente ali o aparelhinho, tem que ficar num lugar mais tranquilinho, não pode ter barulho, mas para o bebê não tem incômodo. O teste do coraçãozinho é extremamente importante, como eu falei, é o que a gente chama de teste de oximetria. Então, esse aparelhinho que vocês estão vendo aí, tá certo? É um aparelhinho que a gente chama de oxímetro, porque ele vê a quantidade de oxigênio ali circulando, tá? Ele tem esse monitor aqui, que vai dar para a gente a quantidade de oxigênio, o batimento cardíaco, e ele fica conectado ao bebê, com o que a gente chama de um sensorzinho, tá? Que, às vezes, para quem vai fazer até a cesárea, o anestesista coloca isso no dedo da mãe, justamente para fazer a monitorização durante a cesárea. Então, o aparelhinho, lógico, é adaptado ali para o tamanho do bebê, a mesma coisa ele vai fazer com o bebê, tá certo? Então, é só um aparelhinho que aperta ali. E o que a gente precisa saber é justamente como é que está no membro superior direito, ou seja, ali no dedinho, né, do lado direito, tá? E no membro inferior, tá? Existe ali uma anatomia, existe toda uma lógica do teste, em que quando essas medidas são alteradas, existe uma chance de que isso pode indicar uma alteração do coração, certo? E isso é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque, às vezes, o recém-nascido ele pode ter uma alteração no coração em que, no primeiro momento, em que o coração ainda está se adaptando, né? Porque o coração tem uma estrutura dentro da barriga da mãe, e essa estrutura modifica depois que ele nasce, tá? Então, a circulação, ela se modifica. Então, às vezes, um bebê que está
perfeitamente sem alteração nenhuma, ele pode ter oculta uma alteração do coração que vai se manifestar ali depois, talvez na segunda, na terceira semana, de forma muito drástica, tá? Então, o coração é um órgão vital. Então, por isso esse cuidado, por isso a importância do teste do coraçãozinho. Esse teste, ele é bastante sensível, justamente porque às vezes ele pode dar alterado e ter uma alteração muito pequena, ou mesmo não ser só uma alteração da transição, não ser realmente nada ali significativo, mas ele tem ali uma sensibilidade que se o bebê que deu alterado, ele fosse para casa, haveria um risco muito grande dele desenvolver um quadro muito grave. Então, por isso, a importância do teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele salva muitas vidas, porque ele detecta precocemente uma alteração que a gente chama de crítica do coração, que só se manifestaria provavelmente depois que o bebê já estivesse em casa. Então, por isso, se der alterado o teste do coraçãozinho, existe uma suspeita de que ele tem uma alteração do coração. Como eu disse, às vezes pode nem ser, mas é importante que seja feita uma elucidação disso. E aí, o que é feito? É solicitado o ecocardiograma, que é o exame que realmente vai avaliar a estrutura do coração e vai avaliar como está o coração desse recém-nascido. Na maternidade, vai ser feito, então, esse exame do teste do coraçãozinho. Se ele der alterado, aí a gente pede o exame e o bebê só recebe alta depois que confirmar que está tudo ok com o coraçãozinho dele. Então, ele é feito um ecocardio, que é imprescindível antes da alta desse bebê, bom? Então, só para a gente terminar aqui os exames, o teste do pezinho, tá? Que é um teste, aí sim, feita uma coleta ali de amostra de sangue, muitas vezes é só mesmo ali um pontinho ali que vai dando as gotinhas para o teste do pezinho. Ele é coletado na maternidade e encaminhado, tá certo? O resultado você não vai ter na maternidade porque demora ainda alguns dias, tá certo? Então, você provavelmente vai ver esse resultado junto ao pediatra depois, tá? Mas é um teste importante porque ele avalia uma série de doenças que podem atingir o recém-nascido de forma oculta, e por isso, às vezes, só se manifesta muito na frente, principalmente com alterações do desenvolvimento, certo? E a alta, tá certo? Então, depois desse período de observação, de amamentação, tá? Fez todos os exames, deu tudo ok, o bebê vai receber alta. Então, vai ser avaliado o peso, então, se ele está com o peso adequado, se alguma alteração no exame físico, aquelas medidas que eu falei da glicemia, se está tudo ok, certo? A avaliação da icterícia, como eu falei, a icterícia é uma reação, é uma afecção que altera a cor da pele do bebê, mas é uma reação do sangue que pode ter consequências muito graves. Então, a gente precisa avaliar a icterícia e, às vezes, o bebê ele fica na maternidade mais alguns dias justamente para tratar a icterícia. Então, por isso é importante. Principalmente se ela surge nas 24 horas, aí é um indício de que realmente vai precisar de tratamento. Às vezes ela surge tardiamente, e aí é feita uma avaliação com um aparelhinho que, pela pele, ele dá uma estimativa do quanto está intensa essa icterícia. Se tiver acima do valor que a gente considera, aí colhe o sangue para ver se precisa de tratamento. Mas isso é uma avaliação importantíssima antes da alta. Tem que avaliar se ele, pelo menos, evacuou uma vez antes de receber a alta, tá certo? E se a diurese está adequada. A diurese é um importante sinal de hidratação do bebê e de se ele está mamando bem, certo? O controle térmico, é lógico que ver sempre a temperatura do bebê. E as condições de aleitamento, como eu disse, é importante que já esteja estabelecido, porque é como o bebê vai se nutrir. E aí, se não tiver tudo ok, ele pode desidratar. Então, é importante que seja feita essa avaliação do aleitamento durante esse tempo na maternidade, e, inclusive, encaminhar. Vocês vão receber a visita da equipe do banco de leite, justamente para ter esse suporte também do banco de leite, certo? Então, você vai receber a visita do pediatra para a alta, tá? Então, o pediatra vai fazer aquela visita que eu falei,
Se já tiver todos esses critérios que eu falei, ele vai liberar, vai fazer as recomendações, tá certo? Então, as principais recomendações vão ser relacionadas à amamentação. Você vai receber também uma orientação do pessoal do banco de leite, tá? Ele vai reforçar aqueles cuidados gerais que já foram reforçados em relação ao cuidado com o coto umbilical, a medidas de higiene, a questão pós-mamada, de colocar ele ainda um pouquinho em pezinho para não regurgitar, tá certo? A questão da observação da icterícia, da cor da pele, tá? Sinais de que ele está mamando bem. Vai orientar a marcação da consulta com o pediatra, que é extremamente importante para fazer, continuar esse acompanhamento. Vai entregar para você a caderneta da criança, tá? Então, todo recém-nascido recebe a caderneta da criança, que tem uma série de orientações, tá? Ele, na verdade, é um livrinho com essas orientações, tem todos os dados, então, tudo que a gente falou de dados do nascimento, idade gestacional, peso, esses testes que foram feitos, isso tudo é registrado dentro da caderneta, justamente que serve ali como consulta, para você ter isso tudo à mão, essa informação fica disponível para você, para quem tiver com a caderneta, inclusive é extremamente importante para o pediatra, tá? E dentro da caderneta vai o calendário de vacinação e onde vão ficar registradas todas as vacinas do bebê, que talvez já tenha recebido a primeira, e aí vai precisar ser encaminhado para tomar as outras vacinas, tá? Dentro dessas orientações de alta, o pediatra vai também enfatizar os sinais de alerta, ou seja, você saber se tem alguma coisa errada com o seu bebê, tá? Então, principalmente, vai ser o estado geral, que é justamente aquele bebê que começa a ficar muito molinho, não consegue acordar para mamar, não está conseguindo mamar, e aí sim pode ser que desidrate, pode ser que precise de um atendimento, tá certo? Um bebê que por algum motivo você percebe que ele não está respirando direito, tá? Está respirando muito rápido. Um bebê que está com uma temperatura, então é importante você ter um termômetro para medir se ele está mais quentinho, saber se realmente ele está com febre ou não, tá certo? Observar, esses são alguns sinais para você entrar em contato com o pediatra, para muitas vezes fazer uma avaliação antes daquela consulta que você já marcou, tá? Então, sinais de alerta para o seu recém-nascido, ok? E aqui eu só vou deixar, que eu acho muito importante também, dentro da questão da amamentação, o link, que é justamente o portal, né, daqui do GDF, para quem, né, depois que você chegar em casa, você vai perceber que vai aumentar a produção do leite, então sempre ter essa questão também da doação, né, que é importante, e nesse site, que é Amamenta Brasília, você também tem um link com o contato de todos os bancos de leite do Distrito Federal, tá? Então, às vezes, é interessante você ver qual que está mais perto, pode ligar para tirar alguma dúvida, pode ir ao banco de leite, pode solicitar, né, essa questão da doação, então, a doação pode ser feita mesmo sem sair de casa, tá? Existe todo um protocolo dos exames e tal, mas a equipe dos bombeiros recolhe o leite, então é uma situação bem interessante para sempre ter em mente também, inclusive porque dentro do processo de amamentação, às vezes você precisa realmente tirar o excesso, e aí é interessante doar também, tá certo? Acho que demorou porque é bastante coisa para fazer, para falar, né? Mas é isso. Certo, muito obrigada, doutora Karine, pela sua disponibilidade em, né, em discutir esse tema tão importante com a gente. E deixo aberto, né, para que as pessoas possam enviar dúvidas. A gente recebeu umas dúvidas também pelo direct do Instagram. Deixa eu só ver se alguém colocou alguma dúvida agora no final, senão eu vou começar as perguntas do direct, certo? A primeira pergunta que a gente recebeu foi o que muda na maternidade com o Covid? Como que está sendo feito esse cuidado? Esse alojamento conjunto, ele acontece da mesma forma? Como que está acontecendo? Sim, é lógico, né? Eu deixei um pouco assim, não falei especificamente, porque a gente sempre acaba falando depois, né? Então, assim, é lógico que algumas questões acabam sendo adaptadas ali dentro da rotina do serviço, né? Ou seja, dentro da rotina do hospital.
O que acontece é que, é lógico, tem a questão do uso de máscara, tá certo? Então, ali no centro obstétrico, é importante que a gestante ou acompanhante estejam com máscara, tá? Mas, assim, o ambiente hospitalar já é um ambiente que tem... os funcionários já estão usando o equipamento de proteção individual. Então, o que acontece mais é a questão da máscara. E na enfermaria, né, no alojamento conjunto, realmente o cuidado ali, principalmente em relação a visitas, né, o que a gente tem visto mais de alteração em relação aos hospitais é mais uma restrição realmente do número de visitas, orientação, né, feita justamente essa orientação, se alguém tiver alguma suspeita, né, evitar, né, no caso a visita está proibida, mas se dentro do casal, né, às vezes a gestante pode ter já algum diagnóstico, ou o marido ter algum diagnóstico, é lógico que isso é informado antes, justamente para ter os cuidados particulares em relação ao coronavírus. Se a gestante tem um diagnóstico, né, é lógico que ela também vai fazer o acompanhamento com o obstetra, mas em relação ao cuidado com o recém-nascido, o que existe é um protocolo para o parto, tá? Então, é lógico que o parto ele vai ser um pouco diferente, porque o número de pessoas dentro da sala, né, dentro do quarto ali do parto ou da sala, é reduzido. As pessoas vão estar com um aparato maior, né, de proteção, então vão estar com a máscara, com o capote, tudo direitinho. E aí o que acontece é que logo após o parto, o bebê é encaminhado, é entregue para o pediatra, que fica na sala do lado, para poder dar os cuidados todos. A gestante recebe os cuidados ali finais do parto, ela faz uma higienização, tá? Então, nesse caso, o que tem sido recomendado é justamente isso. Antes do pele a pele, é feito essa avaliação inicial e é feita uma higienização da gestante, né? Por conta das secreções, isso tudo, trocado máscara, esse tipo de coisa, porque aí a gente considera que o ambiente está mais seguro para o momento em que vai fazer o pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida, tá? Não muda a questão de pele a pele, amamentação, contato, vínculo com a mãe. Isso a gente tenta amenizar ao máximo, tá? Tanto que, estando os dois clinicamente bem, com critério do alojamento conjunto, eles são encaminhados ao alojamento. Vai ser feita orientação da mãe, né, de higienização das mãos, de uso de máscara, tá? Manter a distância ali do bercinho do bebê, mas permanece o alojamento conjunto, apenas com alguns detalhes, algumas observações ali para poder proteger o bebê, tá certo? Perfeito. A Sueli, ela encaminhou para a gente aqui pelo bate-papo uma pergunta que ela gostaria que abordasse um pouco sobre a importância do acompanhamento da icterícia no recém-nascido. Isso. Então, em relação à icterícia, às vezes, provavelmente é uma das questões que às vezes o bebê ele fica mais tempo, mais prevalente de deixar o bebê mais tempo na maternidade, né? Então, como eu disse, geralmente o bebê ele fica 24, 48 horas e depois vai para casa. E é muito comum, justamente, o recém-nascido desenvolver icterícia. O que acontece é que, às vezes, a icterícia tem um nível que você só vai ficar observando, e, às vezes, a icterícia chega a um nível que precisa de tratamento. O que é icterícia, né? É quando, por conta de uma questão metabólica ali do organismo do recém-nascido, ele começa a fazer uma reação do sangue, que a gente quantifica com a bilirrubina, né? Então, se o seu bebê começar a ficar amarelo, você vai começar a ouvir muito isso, bilirrubina, que é a medida que a gente faz da icterícia. Então, se for antes das 24 horas de vida, é uma icterícia que chama muito atenção, é o que a gente chama de icterícia precoce. E aí, geralmente, é por conta de uma incompatibilidade do sangue. Então, dependendo do tipo de sangue da mãe, pode provocar uma icterícia no bebê, tá? O que é importante disso tudo? É justamente que o pediatra ele vai avaliar
se essa é uma icterícia que precisa ou não de tratamento, que pode ser um risco ou não para o bebê. Por quê? Porque a icterícia, a quantidade aumentada de bilirrubina, que eu falei, pode fazer alteração auditiva, pode fazer alteração no desenvolvimento, quando em níveis muito altos. Então, como é uma reação do sangue, se ela começa muito precoce, ela corre risco de subir muito rápido, tá certo? Então, é uma icterícia que a gente precisa tratar. Existem icterícias próprias do recém-nascido que ficam só na observação. Às vezes ele pode estar no 5º dia, e aí, por uma imaturidade dele, ele começa a ficar um pouquinho amarelo. Não significa que todo bebê que fica com a pele amarelada é um bebê com icterícia que precisa tratar. Mas se essa icterícia já aparece quando o bebê está na maternidade, precisa, no mínimo, ser avaliado. Quando ele fica antes das 24 horas, é colhido o sangue e, muito provavelmente, ele vai precisar fazer o tratamento, que é o que a gente chama de banho de luz. Tá? Por quê? Porque é a luz azul que ajuda a converter essa bilirrubina e o bebê, né, excretar a bilirrubina, e aí, aos poucos, vai diminuindo esse amarelo. Dependendo da intensidade dessa icterícia, para a gente impedir que ela suba muito rápido e possa ter uma intercorrência para o bebê, a gente tem que colocar luzes mais potentes, tá? E aí depende muito do bebê. Então, o efeito do tratamento, às vezes é um tratamento meio chato até, porque o efeito do tratamento é a luz batendo na pele do bebê, que é ali que converte a bilirrubina e ela vai ser excretada. Então, como é que é isso? O pediatra vai informar que realmente precisa tratar, vai informar que ele vai ficar mais alguns dias, tá certo? Internado até controlar essa icterícia, e esse tratamento vai ser o bebê peladinho, só com a fraldinha, um protetor nos olhos, tá certo? Por conta da luz, e aí um aparelhinho que vai jogar essa luz azul nele. E o ideal é que ele fique todo o tempo sob essa luz azul, com o máximo de pele exposta, que é o que faz o tratamento da icterícia. Então, pode ser que ele tenha que ficar 24 horas, 48 horas. À medida que faz o tratamento, a gente mede de novo para saber se essa icterícia está diminuindo, se está controlada. Às vezes pode acontecer de, no primeiro momento, aumentar, e aí precisa aumentar o tratamento que a gente chama de fototerapia. Alguns casos mais graves, aí são realmente mais exceção mesmo, precisa internar na UTI para fazer outros tratamentos, né, mais, digamos assim, agressivos, mas a maioria das vezes o tratamento que é feito é realmente da luz azul, convertendo a bilirrubina até um nível seguro, tá? Então, assim, o importante em relação à icterícia é identificar os bebês que têm risco para fazer a forma grave e tratar precoce e tratar com segurança. Aí precisa de um pouco de paciência mesmo, de deixar o bebê ali sendo exposto à luz, esperar o tempo para fazer o efeito, tá? E aí é por isso que, às vezes, muitos bebês acabam ficando ali mais alguns dias, às vezes 5, 6 dias. Dá certo? E, inclusive, o que pode acontecer, às vezes, é uma icterícia tardia, mas aí é por isso que é importante a orientação do pediatra no momento da alta, certo? Porque nem sempre a icterícia que vem depois, ela pode ser que não seja suficiente para internar, mas é importante que os pais observem, né, como vai ficar esse amarelo, para ver se não vai precisar de uma avaliação mais precoce também do pediatra na puericultura. Chegaram 2 perguntas, eu acho que estão mais ou menos relacionadas. A primeira é da Renata Trindade, ela coloca que a gestante, pergunta se a gestante pode optar pelo clampeamento tardio do cordão, e o Paulo Araújo, ele perguntou o seguinte: em RN de mãe, RN negativo, você recomenda a ligadura precoce do cordão? Então, aí, primeiro, né, em relação à questão do clampeamento tardio. Ela colocou em relação a optar pelo clampeamento tardio. Assim, a rotina é fazer o clampeamento tardio, né? Eu não sei se ela quis dizer se em algum momento, que às vezes teve um parto anterior, até pouco tempo atrás, a gente era mais uma rotina de sempre clampear, nasceu o bebê, clampeava.
Então, eu não sei se ela teve uma experiência de um outro parto em que não teve clampeamento tardio, mas hoje em dia está bem estabelecido que deve-se esperar o clampeamento pelo menos ali 1 minuto para clampear, justamente para dar esse tempo ali do cordão umbilical. Então, na verdade, assim, o clampeamento tardio é o protocolo, né? É a rotina. O que a gente tem são situações em que não é possível fazer o clampeamento tardio. E aí a principal situação é quando a gente precisa realmente tirar o bebê ali junto à mãe, né? Levar para o berço de reanimação e fazer o procedimento para o bebê respirar. Aí é uma contraindicação do clampeamento tardio, tá certo? Não sei se é essa a questão que ela estava abordando, tá? E aí, em relação ao tipo sanguíneo RH negativo, geralmente, no caso do RH negativo ou de algum risco para icterícia, pode sim haver um aumento da bilirrubina no recém-nascido após ali alguns dias ou mesmo após algumas horas do nascimento. Os trabalhos estabelecem que existe um risco de aumentar a bilirrubina. E como eu falei, né, a questão do tipo RH negativo pode provocar uma icterícia grave, né, um aumento acelerado da bilirrubina. Então, geralmente, na rotina da sala de parto, não se faz o clampeamento tardio no RH negativo, tá? Os caminhos da bilirrubina alta são diferentes por conta do clampeamento tardio e por conta do RH negativo. Mas, como existe esse risco, né, não significa necessariamente que há um risco de ter que fazer a fototerapia, mas existe um risco maior de uma icterícia, geralmente não é feito clampeamento tardio nas situações de RH negativo. Certíssimo. O Paulo Araújo, ele perguntou o seguinte, se atualmente, né, recomendado o curativo do umbigo com álcool a 70%, ou se já se recomenda apenas o soro fisiológico. Então, na verdade, assim, não é um curativo, tá certo? Inclusive, assim, não deve ser ocluído, o umbigo não deve ser ocluído, tá certo? Antigamente tinha uma série de coisas, né, que às vezes o pessoal passava, colocava para, digamos assim, o umbigo cair, né? Então, assim, existe até assim um certo folclore em relação ao umbigo do bebê, né? Quando tem ali, às vezes, é um pouquinho mais aberto, coloca moeda, essas coisas. Então, nada disso deve ser feito, tá certo? O que acontece é justamente isso, é uma parte da orientação que vai receber na maternidade, é a limpeza do umbigo. Como eu disse, vai ficar ali um pedacinho ali do cordão ainda, junto com o clamp, né? Junto ali com o grampo. E aí esse pedacinho vai secando, literalmente, ele vai secando, é um tecido ali que não tem mais vitalidade, então ele vai secando, para quem já teve o bebê, né? Às vezes tem gente até que guarda e tal, fica ali o negócio escuro, bem sequinho, e aí depois de mais ou menos uns 15 dias ele vai desgrudar do umbigo, isso é um processo natural, mas esse tempo que ainda está ali, é importante que seja feita uma limpeza, porque se não for feito isso, pode começar a juntar secreção de bactéria e é um local que potencialmente pode infectar o bebê. Então, a questão da limpeza no umbigo é muito importante, tá? Não é para fazer curativo, não é para abafar, é simplesmente a limpeza. E aí sim, você pode fazer o uso do álcool ali naquela porção, justamente para poder tirar a sujeira, a sujidade, digamos assim, tá? E manter um pouco mais aséptico. Você faz o banho, tudo direitinho, a limpeza, e depois passa o álcoolzinho com algodão. E alguns umbiguinhos, né, eles ficam ainda um pouquinho para dentro. E aí você pode, inclusive, usar um cotonetezinho para tirar a sujeira mesmo, que fica ali impregnada. E mesmo depois, eu gosto sempre de orientar, que mesmo depois que esse coto, né, que a gente chama, ele cai, às vezes ainda fica cicatrizando e pode sair ainda uma secreçãozinha, né, até cicatrizar completamente o umbigo.
Então, mesmo depois dele cair, é importante manter a limpeza, observar ali na hora do banho, usar o cotonetezinho ali para tirar qualquer coisa que esteja ali sujando e que possa ser um lugar que vai infectar no recém-nascido, certo? Então, isso é uma parte importante do cuidado ali e da orientação na alta. Certo, é super importante mesmo esse cuidado, né, com o cordão umbilical. A gente às vezes percebe nas primeiras consultas do recém-nascido, né, quando a família chega, a gente percebe às vezes Esquece, né? um medo de higienizar, um medo de Isso. encostar. Então, não dói, não dói. O umbigo do bebê não dói, a menos que esteja infectado, aí vai doer, mas então, justamente para não ter pena ali de limpar. É verdade. Mandaram aqui também sobre a questão do Covid, né? Perguntando de como tem sido feita a triagem dessa gestante na admissão para o Covid-19, tem se testado a gestante, o acompanhante, e pedindo para você comentar um pouquinho sobre a vacinação, né, contra o coronavírus para gestantes, lactantes. Ó, em relação à admissão na maternidade, o que é feito, na verdade, é um questionário, né? O que se espera justamente é se a gestante já teve o diagnóstico, ela já fez a sorologia, né? Então, assim, o momento realmente que chega na maternidade, como eu disse, geralmente a gestante chega na maternidade mais com o objetivo do parto, né? Se ela tem, aí é feito o questionário, lógico, se ela já tem o diagnóstico, vai ser feito todo o encaminhamento, como eu já falei, particularmente em relação à COVID. Se ela tem sintoma, aí o obstetra vai também considerar isso, né? Também dentro ali do que ela precisa de assistência. Agora, em relação a uma gestante que não tinha nada antes, o que é feito, na verdade, é uma, digamos assim, uma anamnese, ou seja, vai ser feito um questionário para identificar se ela tem risco ou não. Tá? Então, assim, se ela teve contato com alguém, se ela está com algum sintoma, tá? E aí, sim, aí, se ela tiver alguma suspeita, aí entra dentro de um protocolo de atendimento para a COVID, tá? Que vai incluir, pode até incluir aí a questão vai incluir com certeza a PCR, mas muitas vezes talvez não tenha o resultado. Aí o que pode acontecer, lógico, considerando ali que o obstetra vai orientar a parte clínica da COVID, ou seja, se ela tem sintoma, vai orientar ela, né? Às vezes tem necessidade de fazer algum outro exame e tal, mas em relação ao parto e ao nascimento do bebê, o que vai acontecer é que ela vai ser considerada como um caso de COVID até que se prove o contrário. Então, se já tiver uma sorologia negativa, né, vai ser avaliado justamente o tempo e tudo para poder descartar. Se tiver positivo, vai ser considerado como positivo, como eu já falei, dentro dos protocolos. E se não der tempo ainda de ter, aí vai ser considerado como certo, como se tivesse, até descartar, certo? Isso eu estou falando justamente de relação ali ao recém-nascido, tá? Se for positivo, o que vai acontecer é a avaliação do recém-nascido, tá? Na maioria das vezes, a gente não tem visto, por conta do COVID, o comprometimento do recém-nascido, né? Existem dados aí preliminares relacionando com o parto prematuro, né? Mas, assim, ainda não está estabelecido exatamente o fator causal, exatamente se é uma questão mais das condições clínicas da mãe, então ainda não está bem estabelecido. Mas é lógico que se ele tiver alguma manifestação respiratória, alguma manifestação, ele vai ser encaminhado ao UTI, como seria o caso de um outro bebê que nascesse com uma manifestação, como eu disse, que não fosse indicativo do alojamento conjunto, certo? E aí, alguns serviços com a mãe positiva ou o acompanhante positivo ou com uma suspeita forte, faz o exame do recém-nascido, sim, até para um acompanhamento, né? Mas, como eu falei, a amamentação continua indicada, inclusive é preferencial a amamentação. É lógico que se a mãe não tiver condições, existem outras formas de fazer essa parte
inclusive às vezes com leite ordenhado, às vezes mesmo com uma fórmula ou leite do banco de leite, tá? Mas não existe contraindicação nesse caso a amamentar, certo? Em relação à vacina, é lógico que assim, não existe o trabalho especificamente da vacina no caso do aleitamento materno, né? A gente sabe que a pesquisa, né, no caso da vacina, é muito recente, foi muito específica para um grupo só, mas em relação ao aleitamento materno, dada a importância do aleitamento materno e como não foi identificado nem no caso do COVID uma contraindicação, essa pode ser uma situação a ser conversada, no caso aí com a puérpera, né, até na questão da consulta, para o risco-benefício e, assim, a rigor, não tem uma contraindicação em relação à amamentação, certo? Não tem uma contraindicação relacionada, assim, à possibilidade de transferência pelo leite humano. Então, a rigor, é lógico que a gestante, a puérpera, né, a mãe pode optar por esperar, mas não existe nada assim na literatura, nada que chame a atenção para uma contraindicação, tá? Não existe uma orientação específica, né, de pode amamentar por falta de dados, mas também não tem assim dados que suportem contraindicar, certo? Não sei se deu para entender aí que é uma avaliação caso a caso. Sem dúvida alguma, é importante a mãe conversar com o pediatra que está assistindo ela, para que ele possa orientar e passar todas as informações e dar a ela essa segurança que ela Isso, espera, né? Então, acho que sempre essa parceria que é formada no consultório que é importante. exatamente. Doutora Karine, eu queria agradecer a sua participação na live, dizer que foi ótimo, e que a Sociedade de Pediatria está super aberta para receber novas aulas, né, que você possa nos dar, e Obrigada. que foi muito bom mesmo. Eu agradeço aí todo mundo né, é um assunto bem extenso, porque são várias coisinhas, né? Mas eu espero que tenha sido ali o suficiente para ter uma boa noção do que vai ser a sala de parto, o que vai ser a maternidade, para dar um pouco mais de segurança. Sim, com certeza. E eu acho que é importante a gente informar os pais a importância da consulta de pré-natal com o pediatra a partir de 34 semanas de idade gestacional, para que ele possa conhecer o pediatra, começar a formar o vínculo, saber se tem algum tipo de empatia com aquele profissional, para que todas as informações possam ser passadas de uma forma correta, clara, e esses pais irem mais bem informados, né? Irem seguros para a maternidade, saberem o que esperam e assim a maternidade seguir de uma forma mais fluida, mais tranquila e com mais segurança. Gostaria também de dizer que na próxima quinta-feira a gente vai ter uma live aqui na Sociedade de Pediatria do Distrito Federal para os profissionais de saúde. Vai ser ministrada pelo Dr. Benício Otton, ele é neurocirurgião, e vai falar sobre as deformidades, né, as malformações e as deformidades cranianas, tanto congênitas quanto adquiridas. Então, será exclusivo para profissionais de saúde, para os pediatras. Então, quem tiver interesse, divulguem para que o máximo de profissional possa participar, tá certo? Muito obrigada a participação de todos, e essa live vai ficar gravada e vai estar no canal do YouTube da Sociedade de Pediatria aqui do Distrito Federal. Obrigada, Natália. Obrigada a todos. Obrigada, tchau, tchau.